A grande guerra de God Valley começou. Os piratas Rox, os piratas Roger, um Gorosei e a tentativa de escapatória de Kuma e dos outros que estão ali aprisionados. Esse capítulo contempla tudo que a gente mais quis ver em One Piece em um curto período de tempo. Afinal, são 20 páginas para contar muita história e muita coisa interessante. Além de Kuma receber as mãos da libertação, quer entender o seu significado e de tudo que aconteceu no incidente de God Valley? Acompanha comigo o review do capítulo 1096. Então, sem perder tempo, vamos ao início com o nome do capítulo sendo Kumachi, uma referência a como ele é chamado por Ginny no final do capítulo. E a capa parece ter alguma coisa demais, com o Zoro sendo zoado por alguns chihuahuas que estão ali na floresta, porém não dá para ter certeza do que realmente parece de início. Caso realmente seja revelado que é alguma coisa, a gente pode voltar e olhar com um pouco mais de interesse sobre essa capa. O caos se instaura na ilha e 150 coelhos raros vão ser caçados, cada um deles valendo 10.000 pontos, enquanto 13 são mencionados como super raros. E quem conseguir derrotar estes com um único golpe ganha bônus. É uma competição de caça extrema e que mostra o quão sombrio é o governo mundial e todas as práticas feitas pelos Tenryubito. Ali a gente consegue ver as 6 caixas com as 6 supostas Akumas no Mi, que seriam os prêmios para quem ganhasse esse torneio, sendo uma delas a fruta da pata, que o Kuma comeu, e a outra a fruta do peixe modelo dragão, que é do Kaido. E enquanto esse desespero todo está acontecendo, a gente vê o Garlin falando com alguns outros participantes dessa caça sobre quem vai ganhar e coisas do tipo. A gente vê a aparência deles e como eles se assemelham a crianças que estavam lá sendo cuidadas pela Madre Carmel. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na HQ da Marinha, o Almirante Kong está falando com Garp sobre como ele deveria se mover para ir para a ilha de God Valley, já que lá está tendo uma movimentação um pouco estranha. E a gente descobre que os piratas Roger estão indo para aquela localização. E o motivo disso é muito interessante quando a gente descobre o verdadeiro significado de todo esse evento. A gente viu também na ilha Ratinoso que os Rox estavam partindo para a ilha com uma frota para confrontar os Tenryubito, porque eles simplesmente tomaram alguma coisa que seria como a joia da coroa da Ilha Pirata. A gente não tem certeza do que isso é, mas a gente vê o Garp falando sobre isso. Então todas as atenções se viram para aquele local. Por mais que fosse um evento secreto, a Ilha de God Valley acaba por se tornar o lugar não só de um massacre dos Tenryubito, mas também de um massacre dos piratas que lá estão. E é isso que a gente falava há muito tempo, que os Rox fizeram algo muito ruim para os Tenryubito. Enquanto isso, Ivankov, Kuma e Ginny se preparam para tentar sobreviver e fugir dessa ilha. E aí a gente descobre como que eles vão fazer para enganar todos que estão ali. As mentiras que são contadas é que eles poderiam escapar caso sobrevivessem por 3 semanas, o que obviamente não aconteceria, principalmente porque ali existem usuários de Haki da observação e eles iriam fazer questão de acabar com todos naquela ilha. É até mesmo algo que o Saturno falou nos últimos capítulos. Estes são meros humanos, eles são descartáveis, podem ser repostos quando eles quiserem. E enquanto Ivankov está contando, a gente vê o terror na cara dos seres humanos comuns e a maneira como os Tenryubito são retratados, como se fossem realmente deuses sombrios. E a gente entende um pouco do mundo estar numa situação completamente diferente do que era antigamente. Tenryubitos foram atacados, o mundo está virando e a grande limpeza vem para parar o avanço de grandes piratas. Com a ajuda de um homem-peixe de uma raça de algum tubarão, eles conseguiram quebrar as correntes e então preparar o plano de fuga deles. E nesse momento, a Ginny, se conectando com vários Dendemushi, consegue escapar todas essas informações para o mundo. Primeiro, as 2 frutas que eu falei no início do vídeo são relatadas, a fruta do dragão e a fruta da pata. Elas podem resolver o problema e simplesmente serem a resposta para a fuga que eles estão pretendendo fazer. E aí a gente descobre que ela consegue, digamos que, grampear essas informações, ela consegue grampear
grampear os Dendemushi, além de conseguir ser uma pro em roubar. É uma coisa incrível para uma criança. Parece até alguém que a gente conhece, né? A Nami, que é muito parecida a maneira como o Oda retrata as duas. E com toda essa informação vazada por ela, a gente consegue a atração principal do capítulo. Vários personagens grandes do Novo Mundo indo para essa ilha buscar essas recompensas que seriam apenas para os Tenryubito, para os Cavaleiros dos Deuses e por aí vai. E o melhor de tudo, enquanto muita gente pensava que os Rocks e os Rogers seriam basicamente a atração principal, na verdade, eles são apenas distrações para que esse plano de fuga realmente funcione. Eles são jogadores secundários num palco principal. Isso foi uma maneira incrível do Oda retratar a fuga de God Valley, feita basicamente por crianças. E então chegou o grande momento. Os piratas Rocks chegam na ilha. A gente vê a bandeira de fundo e o terror dos marinheiros. A gente vê todos aqueles juntos, aquelas feras, aqueles monstros do Novo Mundo que a gente tanto esperava para entender a criação desse bando. E aí vem uma frase muito interessante do capítulo passado. Saturno diz que os Chapéus de Palha trabalham em conjunto, e isso é uma coisa incrível para eles, porque ele viu que os Rocks não se davam bem. Aparentemente o Rocks, ele deu ordens para todos os piratas e saiu correndo pela ilha. Parece até alguém que a gente conhece. O Luffy faria algo do tipo. E então vemos grandes feras do Novo Mundo. Barba Branca, a Stussy, suposta esposa dele, até mesmo a anciã Neon está nesse bando, junto com Shiki, Big Mom, Kaido, Capitão John e outras feras que nesse momento não passam de silhuetas. Todos eles juntos para demonstrar o maior caos que os dois maiores bandos piratas podem fazer a uma ilha. Eles falam sobre estar em busca de algo e o Barba Branca já toma a liderança, sendo provavelmente o mais forte entre todos aí devido à sua idade e à sua experiência. O Shiki até fica meio inconformado com isso, mas ele precisa aceitar que é assim que as coisas funcionam. E a gente vê uma coisa interessante, o Kaido parece estar procurando pelo Roger, já que ele é a pessoa que, 3 pontinhos, o Oda não nos dá essa resposta, já que a Big Mom corta ele no mesmo momento. Parece que talvez o Kaido já estivesse procurando por Joy Boy naquela época, e ele estava com esse pensamento, mas não foi o suficiente para que ele conseguisse chegar na resposta que ele tinha. Afinal, não era o Roger que deveria mostrar para ele quem era Joy Boy, e sim o Luffy. E aí o Oda começa a jogar informações na nossa cara como se não tivesse mais nada para mostrar que fosse simples. Um grande capítulo que demonstra um pouco da grande guerra que está por acontecer. Primeiro, a gente tem a chegada dos Rocks. Então, a gente vê a chegada do bando do Roger. Ali, a gente tem algumas caras conhecidas, como o próprio Roger, um pouco mais novo, sem o seu grande bigode, e a gente vê o Rayleigh. Aí vemos God Knight se preparando para esse confronto, com a cara do Garlin ali na frente, se preparando com sua espada, e 2 outros que a gente não consegue reconhecer, apesar de que tem um ali que parece ter uma cara de caveira, mas eu não sei dizer, porque simplesmente tem tanta coisa na tela que não dá para garantir o que é. Então a gente vai esperar ele. Então, do outro lado, a gente vê não só o Garp, como o grande Bogard aparecendo. Afinal, ele tinha que fazer sua participação em algum momento, porém nenhuma fala dele diferente da live action. Garp já tá com o haki emanando do seu punho, pronto para travar uma grande batalha com o Roger, mas mal ele sabia que o alvo dele seria outro. E então, junto desse caos todo, Kuma e Ivankov se preparam rapidamente para conseguir comer as frutas que eles roubaram, sendo elas exatamente as 2 que eram necessárias para a fuga. Uma para voar, caso fosse necessário, e a outra que poderia jogar eles a distâncias quilométricas do local onde eles estavam. Eles se perguntando qual que é qual, sendo que uma simplesmente tem a aparência de uma pata. Mas é como eu falei, você não tem tempo para comemorar, você não tem tempo para sequer pensar no que está acontecendo. God Valley é basicamente um local onde 1 segundo, pensando muito, você é atingido por algo que nem sabe de onde veio. E assim, Big Mom pega o Ivankov, espreme na parede e ela segura a fruta que
que posteriormente iria para Kaido. Uma Big Mom muito mais imponente do que a gente viu no arco de Wano. A aparência jovem dela e o rosto assim se assemelham muito a alguém que parece que vai comandar os mares. E infelizmente ela se perdeu com o tempo e acabou indo para o caminho que não foi do maior agrado para os fãs, mas eu acho que o personagem atual ainda é muito interessante. Ele fala rapidamente para o Kuma comer a sua Akuma no Mi e não perder tempo. E assim, dito e feito, Kuma ingere a fruta da pata e vai conseguir libertar todos que ele conseguir encostar pelo menos. Logo assim, um soco na sua cara, Saturno, com toda a sua imponência, apenas com raios e chamas à sua volta, como se ele tivesse surgido novamente do nada, só que sem a sua aparência demoníaca, digamos assim. Ele aparece reclamando sobre como alguém consegue fazer isso, né? Como eles vão tolerar um verme insolente fugir, pegar uma Akuma no Mi e tentar mudar tudo que já estava predestinado. É assim que começa uma discussão sobre quem é importante, quem não é, e qual é o ponto de pessoas como eles estarem vivas. E aí vem uma cena que arrepia tudo no seu coração, porque lembrando do capítulo passado, a gente vê o desespero de Kuma ao ver seu pai sendo basicamente baleado na sua frente, sem dó nem piedade, tudo que aconteceu com a sua mãe, sua família, todo aquele caos que ele viveu em tão pouco tempo, e ele virando e falando que ele vai salvar quantos ele puder, assim como Nika iria salvar as pessoas. Pelo menos é o conto que a família dele passa, que a raça dele passa. Esse é um momento muito forte da história de One Piece, porque Nika, o deus da liberdade, desapareceu durante 800 anos. A cara do Saturno é basicamente o motivo pelo qual eles odeiam esse nome. Pessoas que acreditam em um deus assim precisam ser apagadas, porque não há como este suposto deus voltar à vida. Isso é algo bizarro, já que eles comandam o mundo por tantos anos, mas não tem como eles fugirem da profecia. O destino de One Piece ele pode ser muito forte e muito provavelmente vai acertar o governo mundial sem nem pensar duas vezes. Já corta para o outro quadrinho, não precisa nem mudar de página. Rox e Roger se enfrentando. Infelizmente não temos aparência de Rox, não temos nada dessa luta, apenas raios, muito provavelmente de Haki do Rei, emanando da ilha em uma dura e árdua batalha. Esse incidente, que foi uma ocasião do destino, logo iria ser apagado da história do mundo. God Valley foi o fim de uma geração, basicamente. E por mais tenso que seja toda essa situação e como a gente quer ver o desenrolar dela, a gente corta para o Reino Sorbet no South Blue. E vemos que não tem muito mais o que pensar sobre Rox, sobre God Valley. Foi apenas um grande incidente em que todos estavam de olho em um prêmio, não só Akumas no Mi, mas nessa suposta joia da coroa, que seria algo talvez da Ilha Hachinoso, que seria algo dos próprios Tenryubito. A gente não pode ter certeza, apenas que isso ficou no passado, porque Ginny, Ivankov e Kuma saíram vivos de toda essa história, prontos para continuar sua jornada. Eles falam um pouco sobre como acabou toda essa grande guerra, e a gente vê que o Garp foi dado como herói, coisa que a gente já sabia. Então Kuma mantém a sua vida como alguém que rezava, porque atualmente ele acredita em um deus, que seria Nika, e a gente vê o Ivankov apontando para ele, falando que ele possui as mãos da libertação, ele encarando a própria mão e vendo a pata ali, aquele que pode libertar pessoas. Imagina a felicidade de alguém assim, que pôde ver o mundo de uma maneira melhor pela primeira vez. Ele podia ser quem ele sempre adorou, quem sempre a raça dele clamou por ser uma pessoa importante. Chegou a hora de ele mudar o mundo com aquelas mãos, com aquela pata. Aquilo era o destino dele. Porém, tudo mudou novamente. E é por isso que a gente não fala sobre God Valley. Esse evento, essa grande destruição dessa ilha vai ser contada, porém não na história do Kuma, e sim na história do Rox. Vemos Ivankov partir, deixar Ginny e Kuma no Reino Sorbet, e agora eles vão lidar com a vida deles, criando sua casa, montando sua família, posteriormente sua vida, até ele ter se tornado o tirano por supostamente fazer algo de errado naquela ilha, que a gente sabe que muito provavelmente tem influência do governo mundial.
Só uma coisa interessante, as duas criancinhas que tentam atacar o Kuma, e a gente até vê que eles são curados pelo poder da pata, a gente vê que eles dois entram posteriormente e aparentemente no bando da Bonnie. E a gente vê ela também comendo bastante e logo depois a gente descobre que ela é chamada pelo Kuma de glutão, coisa que a gente sabe quem é. A Bonnie é assim. E existe uma mística muito grande por trás disso. Afinal, ela pode ser a mãe, ela pode ser o clone, vai saber o que realmente liga Ginny e Bonnie. A gente possui uma teoria sobre a entrada do Kuma ou de sua Akuma no Mi no bando dos Chapéus de Palha, já que ele completaria o resto dos números que falta, que são 2 e 9. Mas a verdade é que não dá pra ter certeza disso. O nome da Akuma no Mi da Bonnie ainda não foi revelado. Então, talvez a do Kuma entre, talvez a da Bonnie entre. Será que a Bonnie tem a Akuma no Mi? Será que não é a Ginny que tem a Akuma no Mi e aí foi passada pra Bonnie através do fator linhagem? Através da mesma maneira que o Vegapunk fez com os Serafim? É uma questão que a gente não vai resolver agora. Tudo que a gente sabe é que o Kuma está em paz por um curto período de tempo, enquanto ele tenta fazer algo muito grande. A gente espera que esse destino dele seja salvar todos os Chapéus de Palha uma última vez. Afinal, nas mãos dele está o poder da libertação. E então, quem vai salvar a Bonnie no futuro é Nika, Luffy, o deus do sol. Infelizmente, não temos o desfecho da luta de God Valley ou do que aconteceu. Como eu falei, esse flashback é para mostrar o Kuma. Só que tudo ali estava em volta desse incidente. Por isso a gente viu o Rocks, por isso a gente viu os Piratas Roger, por isso a gente viu um Gorosei, mas também os God Knights, né? Mas ainda não é o suficiente. A história ainda não chegou nesse ponto para a gente descobrir o que foi o fim do mundo que aconteceu em God Valley. Talvez em um outro momento. O que a gente vai ver agora é a conclusão do arco de Egghead. Como as mãos da libertação, que com certeza vão estar envolvidas no fim desse arco. Se você gostou, me ajuda aí, dá essa moral, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Aproveita, compartilha aí com seus amigos, com qualquer pessoa aí que esteja acompanhando o One Piece semanalmente. E aproveita também para comentar o que você achou do capítulo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço